Hoje nós vamos ler o capítulo 16 de Gênesis do 1 ao 16. Versículo 1. Ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Versículo 2. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Versículo 4. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Versículo 5. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Versículo 6. E disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Versículo 8. E disse, Agar, serva de Sarai, donde vens, e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai minha senhora. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Versículo 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Versículo 12. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Versículo 14. Por isso se chama aquele poço de Birlaai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. Versículo 15. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera, Ismael. Versículo 16. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Irmãos, Deus havia prometido a Abrão uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Mas o tempo passou, 10 anos se foram, e a promessa ainda não havia se cumprido. Sarai, sua esposa, já idosa e cansada de esperar, decidiu ajudar a promessa com suas próprias mãos. Quantas vezes também fazemos isso? Quando a espera se torna longa, o coração tenta encontrar atalhos humanos para alcançar aquilo que só pode vir de Deus. Porém, toda vez que tentamos ajudar Deus, acabamos atrapalhando o processo. O problema é quando a fé se mistura com a pressa. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva. Sarai reconhece que Deus é soberano, mas duvida do seu tempo. Ela crê que Deus prometeu, mas já não crê que ele cumprirá através dela. Esse é um dos maiores perigos da fé, acreditar na promessa, mas não no processo. Abrão, por sua vez, ouve a voz da esposa, e não a voz de Deus. Ele aceita o plano humano e se une a Agar, a serva egípcia, e daí nasce Ismael, fruto da precipitação. Quando não sabemos esperar, geramos Ismaéis, resultados que trazem consequências difíceis. O que nasce da carne, traz dor, o que nasce do espírito, traz paz. Quando a bênção esperada se transforma em conflito. E vendo Agar que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. O pecado gera divisão. Agar, agora grávida, sente-se superior à sua senhora, Sarai, ferida, se volta contra ela, Abrão, passivo, se omite. Quando tomamos decisões sem consultar a Deus, criamos ambientes de confusão. Sarai se sente injustiçada, Agar se sente humilhada, e Abrão perde o controle da situação. Mas mesmo em meio ao erro humano, Deus não abandona ninguém. Deus que encontra o ferido quando ele está no deserto. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Agar fugiu, cansada, rejeitada, sem rumo. Mas o texto diz,
o anjo do Senhor a achou. Ela não procurou por Deus. Deus a procurou. No deserto, onde ninguém a via, Deus a viu. Ele a chama pelo nome. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Essa é a pergunta que o Senhor faz a todo coração fugitivo. De onde vens e para onde vais? No lugar da dor, Deus revela propósito. Agar recebe uma promessa: seu filho será chamado Ismael, que significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Mesmo quando somos feridos por erros que não começamos, Deus ainda tem um plano de restauração. O Deus que se revela como aquele que me vê. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Esse é o único lugar na Bíblia em que alguém dá a Deus esse nome. Uma escrava egípcia, esquecida pelos homens, foi a primeira pessoa a chamar o Senhor de Eloi, o Deus que me vê. Agar descobre que Deus vê a dor dos rejeitados, ouve o clamor dos aflitos e se revela em meio ao deserto. Quando ninguém mais te enxerga, Deus te vê. Quando todos te esquecem, Deus te encontra. Quando tudo parece perdido, Deus fala com você. E, no fim, Agar volta, não para a escravidão, mas para o centro da promessa. Seu filho cresce, e Deus cumpre a palavra que lhe deu. Conclusão. O capítulo 16 nos ensina 3 verdades poderosas. Primeiro, a fé precisa de paciência. O tempo de Deus nunca falha, ainda que pareça demorado. Segundo, os erros humanos não anulam os planos divinos. Deus é capaz de transformar consequências em caminhos de graça. Terceiro, Deus vê e ouve os esquecidos. O mesmo Deus que viu Agar no deserto, te vê hoje onde você está. Talvez você esteja como Agar, fugindo de uma situação difícil, sentindo-se rejeitado, sozinho, incompreendido. Ou talvez como Sarai, cansado de esperar a promessa e tentado a fazer as coisas do seu jeito. Mas o Senhor está dizendo hoje: Eu sou o Deus que te vê. Ele não te perdeu de vista. Ele vê tua dor, ouve teu clamor e tem um plano perfeito. No tempo certo, a promessa virá. Espere com fé, porque o Deus que te vê também é o Deus que cumpre. Irmãos, eu peço um favor a vocês, que de seu like compartilhe esse vídeo. Para que essa mensagem chegue em mais corações, porque às vezes existe uma pessoa precisando de ouvir uma palavra de ânimo vinda do Senhor, então compartilhe essa mensagem. E também, não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que o YouTube avise você quando tiver uma nova mensagem.